Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Dormiram bem? Quem aí estava ontem na nossa Masterclass? Então, tá bom. Tava cheia a Masterclass ontem, hein? Sempre bom ver vocês, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre os papéis da memória. Hoje a gente vai aprender, já aprendeu, né, sobre as emoções, não é? Agora a gente vai falar sobre a memória, né? Sobre o nosso... a Marta tá para entrar aqui, peraí, deixa eu liberar ela. Como que a nossa memória registra as informações, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Esse capítulo chama Trabalhar os papéis da memória. Existem alguns papéis, alguns atores na nossa mente que trabalham na formação aí dessa colcha de retalhos, né? Que é a nossa mente, que pegam as memórias e transformam isso numa série de pedacinhos ali da nossa mente, tá bom? E para a gente trabalhar os papéis da memória, a gente tem alguns princípios básicos que a gente vai trabalhar aqui. O primeiro deles é entender os fenômenos, né, dessa caixa da personalidade e o processo de registro, arquivamento e a utilização das informações, tá? Então, desde o momento em que a sua mente recebe as informações, como que ela grava essa informação e como depois você pode utilizar essas informações de forma saudável, tá bom? Também compreendemos a formação dos traumas e das zonas de conflito inconscientes da nossa memória, a gente vai falar sobre isso. Compreender o papel da emoção no processo da abertura dessas janelas, né? Como que a sua emoção contribui para que você resgate informações que estão salvas ali na sua mente, salvas no seu HD, né? E produza pensamentos complexo ou complexo? É nada, é simples, vocês vão entender tudo, tá bom? Fica tranquilo. Vocês vão entender ferramentas para editar esse filme, né, que se forma aí na sua mente, editar essa colcha de retalhos aí, e também vão aprender a ferramenta para proteger a memória, tá? Proteger a sua memória, para filtrar estímulos estressantes. Vamos falar sobre não entulhar a memória de lixo, tá bom? Porque muita gente pega aqui, registra informações lixo e depois fica salvo lá na memória, tá bom? E utilizar processos para expandir a arte de pensar, que é o que vocês estão fazendo aqui. Isso aqui, na verdade, é um processo de expansão de pensamento, né? Então, trabalhar os papéis da memória envolve aprender a pensar de novo. Por isso a gente cutuca tanto vocês. Por isso o nosso princípio é só sei que nada sei. A gente passa as coisas, questiona e cada um aí vai entender conforme as suas crenças e a gente vai questionar todas as crenças ainda, tá? Bom, vamos lá. Resumo da história, tá? As nossas informações são salvas no nosso HD. Sabe o computador? Você não cria um arquivo, daí você vai lá, arquivo, salvar, não é assim no computador? Arquivo, salvar como? E ele guarda isso num diretório da sua mente? Então, na nossa mente não é diferente. A gente tem um computador, tá? E ele grava as informações na nossa mente, ele pega uma informação e arquiva, tá bom? Ele arquiva essa informação através do fenômeno RAM, tá bom? Que é o registro automático da memória. Então, ele pega qualquer tipo de situação que foi causada no seu dia a dia. Pode ser você conhecer uma pessoa, tá? A pessoa te fez um elogio. Você, através do fenômeno RAM, registro automático de memória, ele vai salvar essa informação na sua colchinha ali, né, de informações. E aí vai depender do tipo de emoção que aquela pessoa te causou, que aquela situação te causou,
o tipo de janela, o tipo de retalhozinho que ele vai gravar na sua mente. Se for uma emoção positiva, se for uma boa emoção, ele vai arquivar né, esse pedacinho da colcha de retalhos como uma janela light, né, uma janela de boas informações, né, através do fenômeno RAM. Agora, se for uma emoção ruim, né, você também vai registrar, só que vai ser uma janela doentia, tá? Uma janela que quando você pisar em cima, literalmente ela abre cobras e lagartas, tá bom? Outra coisa importante de ser entendido é que quando isso acontece, qualquer tipo de registro na memória, ele é salvo através de numa área que chama memória de uso contínuo, né? É como se fosse a parte temp do computador. Lembra o diretório temp, que é temporário? Ele é temporário, então registro, ele na memória de uso contínuo, ele salva a informação lá. E se você não usar essa informação com frequência, ele vai direcionar, ele vai encaminhar essa informação para a memória existencial, que é a ME, tá bom? Então, esses são os atores, tá bom, da nossa mente aí no que diz, no que diz respeito ao processo de arquivamento de informações. Então, basicamente, o fenômeno RAM, que é o fenômeno que salva as informações, é o salvar como, é o RAM, tá bom? Registro automático de memória. Aí ele pega, põe isso na memória de uso contínuo, tá bom? E depois ele leva para a memória existencial, que são as lembranças mais profundas. Então, isso é importante. Memória de uso contínuo, memória de uso existencial e fenômeno RAM. Esses são os fenômenos da nossa mente, são os atores, né, da nossa mente que funcionam no arquivamento da memória, certo? Agora vamos falar sobre eles. Vamos mostrar como isso funciona na prática. Uma pessoa ou uma situação, vamos pensar aqui, uma pessoa te magoa, né? Causa uma situação ali onde você fica chateada com aquela pessoa. Aí você fica tentando esquecer a pessoa, né? Ah, eu não queria pensar nisso. Quem já falou sobre isso? Não fica pensando nisso, né? Não existe isso, né? Então, eu sempre faço a experiência do elefante verde com vocês. Então, não pense no elefante verde. A gente não pensa no elefante verde? Pois é, então é isso que acontece. Quanto mais você tenta não pensar em alguma coisa, mais você pensa naquilo. Quanto mais você pensa naquilo, o nosso cérebro não entende o não. Ó, não pense no elefante verde. Tá vendo? Não adianta falar não para nossa mente, ela pensa do mesmo jeito. E através do fenômeno do RAM, registro automático de memória, ele arquiva essa informação na sua mente, na memória de uso contínuo, e depois, se você não usar aquela informação, ele vai para uma memória de memória existencial, que são as nossas janelas traumáticas. E fica tudo salvo lá dentro, né? Você às vezes acha que você esqueceu, você acha que aquela dor ficou lá no passado, mas ela está lá no solo da sua mente. E o que acontece com isso? Quando existe uma situação que você seja semelhante, né? Pode ser um cheiro da pessoa, pode ser um olhar de outra pessoa. Qualquer coisa que te remeta à informação daquela janela, o que acontece na janela de trauma? Ela se abre, plaft, e te inunda de emoção. Quem aqui já teve lucidez diante de um problema grande e diante de um problema pequeno, uma coisa boba, às vezes um olhar mesmo atravessado de uma pessoa, aquilo te gerou, te inundou de emoções e você ficou assim completamente fora de si. E depois você fala, gente, por que aquilo me irritou tanto? Por que aquilo me desconcertou tanto? Por que aquilo me deixou tão vulnerável naquele momento? Por que eu perdi a paciência com tão pouco? Não é? Por que pessoas tão maduras, às vezes têm atitudes tão infantis? Você olha, você fala, meu Deus.
uma criança de 70 anos, não é? Porque, na verdade, o registro da informação a respeito daquela situação para aquela pessoa verdadeiramente é um registro infantil. Porque foi feito sem o domínio do eu. Né? Uma pessoa madura, o eu fica no controle. E a gente não é mais vítima dos nossos registros automáticos de memória, e em especial não somos vítimas mais das janelas doentias da nossa mente. Tá? E, de novo, existe um filtro. A nossa mente, ela não tem delete, você não consegue apagar, diferente do computador, né, que você vai lá, plaft, deleta, isso não existe. Para que apague uma memória da sua mente, precisa sofrer uma lesão, né? Por isso que algumas pessoas perdem a memória, que bateu a cabeça, né, teve um acidente. Então, não é uma coisa natural você deletar informações da sua mente, tá bom? Você pode deletar detalhes, tá, gente? Sabe, tarefas do dia a dia, mas informações que contenham emoção, né, a respeito de pessoas, isso não, você não deleta as coisas da sua mente. O que é uma situação traumática, né? Você não deleta as coisas da mente. Um registro doentio feito na sua mente, ele fica lá para sempre. A janela doentia da sua mente, ela fica lá para sempre. E o que ela causa? Adivinha? Ansiedade. Presta atenção. Ansiedade. Quais são os tipos de ansiedade? Deixa eu até pegar aqui na base, gente, porque é bastante complexa essa parte. Se eu achar, né? Senão eu vou falar assim, vocês vão me acompanhando. Não tô achando. Não achei. Mas vamos lá, vou falar aqui. Ansiedade, toque, não é? Fobias, é um tipo de ansiedade. Eu preciso achar, gente. Isso é muito complexo. Fobia, ansiedade. Não tô achando. Pensamentos antecipatórios, né? Pânico. Exatamente, Lene. Chama aí o povo. Chama o povo da psicologia aí. É isso. Pensamentos antecipatórios, pânico, toque e fobias em geral. Esses são pensamentos ansiosos que podem gerar transtorno de pânico, fobia específica. Peraí, transtorno, deixa eu ver, o pessoal tá me ajudando aqui, aguenta aí. Estresse pós-traumático e ansiedade generalizada. Fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada. É isso. São os tipos de ansiedade que são gerados quando o eu não está no comando, tá bom? Então, ótimo. O que é, na verdade, quando a pessoa saiu do controle? É quando aquela janela traumática que está na mente ali da pessoa, salva na colcha de retalhos, o eu não duvida, critica, determina, e tem alguns outros processos que eu vou passar aqui para vocês, e a memória subconsciente entra no controle, inundando a pessoa de emoção. Quando o eu sai do controle, gente, o que acontece? Vum! Quem que entra no controle? Quando o eu sai do controle, o que entra no controle? Ninguém, tá? Basicamente, só suas emoções que não são racionais e nem lógicas. Lembra que a gente estudou no anterior? Por isso é que a gente toma decisões tão equivocadas quando a gente está emocionalmente inundada, muito irritada. Porque, como a gente não fala assim, não tome decisões se você estiver muito feliz, não é? Nem muito triste. Por quê? Porque nem feliz, nem muito triste, você está muito inteligente. Grandes promessas foram feitas quando você estava muito feliz, não é? Exatamente por isso. Agora, existe um processo, já falei para vocês aqui, não tem delete. Tem delete? Consigo deletar, né, uma parte dessa colcha de retalhos que esteja defeituosa ou traumática, que me traga sentimentos ruins? Não, não consigo. Então, a gente tem nesse processo um duvidar, criticar e determinar um pouco mais sofisticado, tá? Porque nesse momento, você tem que fazer um processo de entrar no seu quarto,
né? E realmente editar o filme do seu inconsciente, para que você não se torne uma pessoa escrava daquela situação. Coisas lá do passado, gente. Coisas lá do passado que interferem hoje no seu dia a dia. Primeiro passo, entender a situação. Os fortes, lembra? Os fortes compreendem, os frágeis julgam. Um conjunto de novas crenças, né? Por isso são tão importantes. O filtro da nossa mente é um conjunto de crenças. Nossa, dificilmente hoje em dia eu faço registros automáticos na minha memória de situações doentias. Sabe por quê? Porque o filtro é muito bom. O conjunto de crenças que me apoiam é muito bom. É muito bom. Primeiro, eu não acho que as pessoas são. Eu não tenho expectativas altas com relação às pessoas, porque eu acho que as pessoas são falhas. Acho que todo mundo erra. Acho que toda situação onde a pessoa ataca, na verdade, ela está se sentindo atacada. Né? Então, se a pessoa me ataca, dificilmente eu registro isso como algo negativo, não é? Eu acho que, assim como as pessoas erram, eu também posso errar. Então, para que eu não possa ser juíza, né? Porque com a mesma força que eu julgo, eu vou ser julgada. Entende isso? Então, são essas crenças que filtram o arquivamento da memória, né, da informação na sua memória. E da onde vêm essas crenças? Da onde vêm essas crenças? De onde vocês acham que vêm essas crenças? Escreve aí. De onde vêm as crenças? É esse tipo de crença que filtra o arquivamento da memória, que me possibilitam fazer um arquivamento de memória positivo na maioria das situações. Não, amiga. As crenças vêm antes do duvidar, criticar e determinar. Tem um filtro. Né? Para que eu consiga fazer o duvidar, criticar e determinar, eu preciso ter um filtro de informações. Porque senão eu não consigo nem duvidar, nem criticar, nem determinar. Vou dar um X da questão para vocês hoje, que é onde mora um dos pilares do nosso programa. Das emoções, terminando. As crenças vêm da infância, da família e da sua cultura. Bem por aí. Ó, na verdade, as minhas crenças vêm da minha parte espiritual. Vêm da espiritualidade. Essas crenças que me apoiam, elas vêm do pilar espiritualidade, gente. As melhores crenças que as pessoas podem ter vêm do pilar espiritualidade. Quanto mais desenvolvida a parte espiritual da pessoa, e nós não estamos falando de religião aqui, certo? Nós estamos de espiritualidade. Nós estamos falando dos conceitos e virtudes espirituais. Quanto mais desenvolvido sua parte espiritual, esse filtro de crenças é muito mais fácil, né? Ele promove um arquivamento de informações muito mais sofisticado, tá? Então, quando alguém me afeta, né? Quando alguém me agride, o que eu penso? Olha só para você ver. Vou dar o exemplo das minhas crenças, que eu não consigo pegar crença de outras filosofias, tá? Vou dar as minhas crenças para vocês entenderem como a colcha de retalhos com uma renda em cima, chamada crenças, de proveniência espiritual, elas filtram os estímulos estressantes, tá bom? Olha para você ver. Quando alguém vem e me dá me ofende, por exemplo. Quando alguém me ofende, fala alguma coisa que eu não gosto, eu sinto aquilo na hora? Lógico que eu sinto. Óbvio que eu sinto, gente. Todo mundo sente. Mas eu arquivo aquela informação daquela pessoa de forma deficiente e traumática? Dificilmente. Por quê? Porque o que diz as minhas crenças a respeito das pessoas? Primeiro, que os humilhados serão exaltados. Lembra que eu falo para você? Que é uma crença espiritual minha. Eu penso que os fortes compreendem, né, que não existe força no ataque.
que quando alguém bate nessa face, eu posso virar essa, porque o amor é muito mais constrangedor do que o ataque. Eu penso que eu vou ser justificada, que a justiça não está na minha mão. Você entende que são as crenças? As crenças determinam a forma como você arquiva aquela informação. Se você não tiver base, né, de crenças espiritualizadas, você vai salvar, porque assim, fora das crenças espirituais, né, que transcendem, né, que fazem a pessoa ter um entendimento maior da vida, é assim, ó, se você bater em mim, você vai tomar uma de novo, não é mais ou menos assim? Olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Então, você tem que ter um conjunto de crenças novos que vou te dar vou te dar um nome para essa renda. Essa renda chama amor ao próximo. Gente, amor ao próximo é um nível de inteligência emocional sofisticadíssimo. Sofisticadérrimo. Porque evita que passe direto e você registre essas informações do seu subconsciente. Difícil. Porque ele é automático. E se você não tiver um background de crenças, né, ótimas com relação ao ser humano, simplesmente arquivou. Então, sabe lavagem cerebral? Ela é ótima. Ela é ótima. Crenças que protejam a sua mente. A espiritualidade, ela protege a sua mente. Olha que inteligente, gente. É inteligente demais, não é? A espiritualidade, na verdade, ela protege a sua mente. A espiritualidade é um conjunto de crenças, e daí você tem as suas aí, tenho certeza que tem outras pessoas de outras vertentes aqui, né? Então, você precisa estudar os princípios, né, de valores das suas filosofias, e você precisa acreditar naquilo ali de uma forma que te transcenda, para que aquilo proteja a sua mente. A minha crença atual é: quando alguém me ofende, eu penso, que pena por você. Eu penso que a outra pessoa está com problema. Exatamente. Exatamente. Como mudar essas crenças? Você tem que ter conhecimento. Bom, você tem que fazer coisas que você acredita. A Su, como você conseguiu essas crenças aí, Su? Eu estudo a Bíblia, né, muito fortemente. Eu estudo Jesus de cabo a rabo, assim. Isso me protege, porque a mente de Jesus era muito... Então, eu absorvi as crenças, né? Eu sou muito estudiosa dessas crenças, e elas fazem muito sentido para mim. Mas vou perguntar para a Su aqui, que eu acho que ela não é tão... não vai tanto para esse lado. O que você faz, Su? Para ter crenças dessa natureza, assim, sem... A Su tá travada. A Su travou. De onde vem as... Vamos lá, vou te ajudar, tá, Su? De onde vêm suas crenças, Suzana? De onde vêm suas crenças? Daquilo que você vê, ouve e vivencia com frequência ou alto impacto emocional, não é? Então, tudo que eu ouço, vejo, vivencio com frequência ou alto impacto emocional. Por isso que a espiritualidade é uma coisa que a gente evolui, né? Eu só observo as coisas. Gente que entra na igreja em 10 anos não muda nada. Eu falo, transformou a igreja num evento social. Não aprendi nada, não muda nada. Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque conforme você ouve, vê e vivencia coisa com frequência, você vai mudando. Aquilo vai mudando sua colcha de informações e isso vai transformando o seu comportamento. Você vai transformando o seu comportamento. Deveria ser assim, entendeu? Quanto mais você entende, quanto mais você aprofunda, isso vai gerando uma transformação de crenças. Minha opinião, a parte espiritual é o que apoia essa coxa de retalhos. Né? E aí, as pessoas têm várias, né? Esses dias alguém mandou uma frase do Buda no nosso grupo. Não mandou? É ótima aquela crença lá. Se aquilo faz sentido para você, aquela crença pode fazer parte da sua colcha de retalhos. Uma série de informações, né, positivas que te apoiem a tomar decisões mais inteligentes. Mas aquilo tem que fazer muito sentido para você.
tem que falar, nossa, é verdade. Não, isso aqui faz todo sentido para mim. E aquelas informações vão montando essa teia, né, que forma um filtro mesmo, tá bom? É que eu estudo muito, como eu falei para vocês, eu estudo muito, né, a minha base filosófica. Para mim é muito mais do que crenças, né? Tem outras questões envolvidas. Mas a base espiritual, gente, de qualquer religião, né, ou na maioria delas, né, tem os princípios filosóficos que apoiam as pessoas a fazer filtros ótimos, né, de proteção de mente. A mente sem desenvolvimento pessoal, né, a mente sem esse filtro, né, ela fica muito exposta ao registro automático de memória e é uma pessoa muito vulnerável, certo? Amanhã a gente vai falar exatamente sobre esse processo, passo a passo, que a gente precisa seguir para que a gente possa editar, né, as informações doentias que foram colocadas na nossa mente. Combinado? Deixa eu ver o que temos para hoje. Hoje é quarta-feira? Que delícia! Ó, hoje, às 18h30, a gente tem a sessão número 1. A sessão número 1 é a sessão 1, sabe? A primeira. Quem não participou das sessões individuais ainda, tem que passar pela sessão número 1, que é a sessão de boas-vindas, para você ter entendimento do programa, né? Depois falar, Beatriz, eu tô perdida. Eu falei, você participou da sessão 1? Não, eu falo, então, amor, sessão número 1 é para não ficar perdida, combinado? Então, fica gravado aqui. Sessão número 1 é para você nunca dizer que você ficou perdido, que a Rô vai te dar boas-vindas aí com as novas alunas do programa. Se você quiser participar de novo, você é bem-vinda também, tá bom? Ó, a Miriam escreveu assim, gente, só para não deixar. Consegui mudar minhas crenças através da meditação e fé. E, claro, o programa também me ajudou. Desde pequenos, escutamos coisas de mães, pais. Sorry, caiu. Tá bom, Su, obrigada, meu amor. Desde pequena escutamos coisas de mãe, pai, amigos, muitas crenças que foram embutidas na nossa mente. À medida que vamos amadurecendo, vamos filtrando essas crenças. Isso mesmo, Miriam. É isso mesmo. Se tá claro para vocês, as crenças precisam ficar mais sofisticadas para proteger a gente, tá bom? Então, se inscrevam para a sessão número 1. Mas eu vou pedir para você promover no grupo, tá? A quem vai promover aí hoje, para que todo mundo veja, porque aí a gente ainda não tá com aquela esteirinha redondinha, tá bom? E fora isso, gente, um dia abençoado para você. A gente vai ter uma frase que é uma crença, tá? E é a Mel que vai dar e depois a gente vai treinar. É a Marta que vai dar, depois a gente vai treinar. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.